Olá pessoal, espero que estejam todos bem. A videoaula de hoje ela vai iniciar o capítulo 4 da unidade 2, falando sobre reações orgânicas. Tá? Então ainda estamos dentro da química orgânica e vamos aqui investigar um pouquinho sobre o que norteia as reações envolvendo os compostos orgânicos. Legal? Então, material na mão e vamos lá. Para começar, gente, a falar sobre reações orgânicas, precisamos entender um pouquinho sobre as ligações, tá certo? Nós sabemos que os compostos orgânicos são majoritariamente feitos por ligações covalentes. Lembram que são o compartilhamento de elétrons. Cada ligação covalente é representada por um traço e esse traço representa dois elétrons, um de cada átomo, né? Então vamos lá. Acontece que numa reação orgânica essas ligações podem ser rompidas, muitas vezes acontece isso mesmo. E o rompimento ele acontece de duas formas. A quebra de uma ligação ela pode ser chamada de quebra homolítica, em que o elétron do carbono ele volta para o carbono e o elétron de hidrogênio volta para o hidrogênio, ou seja, a quebra homolítica ela divide a ligação covalente novamente em um elétron para cada um dos átomos ligantes, né? Para cada um dos átomos que estavam ligados. Isso é uma quebra homolítica de ligação, uma quebra simples. Tá? A outra é a quebra heterolítica. Na quebra homolítica, nós formamos o que é chamado de radicais livres. Tá? Ou seja, um elétron desemparelhado para um dos ligantes e um elétron desemparelhado para outro dos ligantes. Legal? Na quebra heterolítica, acontece que das duas espécies ligadas pela ligação covalente, somente uma delas vai ficar com os dois elétrons da ligação e o outro fica sem elétrons, certo? De modo que, enquanto que na formação de radicais livres pela quebra homolítica, ambas as espécies que estavam ligadas permanecem neutras, na quebra heterolítica vai haver a formação de cargas, certo? Nesse caso, aqui, como ocorre a separação do bromo que estava ligado com o átomo de carbono, o bromo vai adquirir a carga negativa, porque ele é o elemento mais eletronegativo, e o carbono vai adquirir carga positiva pela perda de um elétron. Aquele elétron que está com o bromo era do carbono, certo? Nesse caso, ele adquire uma carga positiva. E essa espécie toda passa a ser a espécie positiva, então é um cátion. Como é um cátion feito à base de carbono orgânico, ele é chamado de carbocátion. Legal, gente? Bom, a quebra heterolítica pode acontecer de uma outra forma, né? Quando o carbono fica com os dois elétrons da ligação, por ser o mais eletronegativo, né? Entre ele e o hidrogênio, no caso desse exemplo, formando também as cargas, mas nesse caso, como o carbono fica com os dois elétrons, o carbono passa a ser a espécie negativa, o ânion, e o hidrogênio aqui é a espécie positiva, ou seja, o cátion. Nesse caso, o carbono orgânico aqui, dessa estrutura orgânica, como ele adquiriu carga negativa, ele é conhecido como carbanion. Esse A está a mais aqui, tá, gente? É carbanion. Beleza? Ou seja, é um ânion feito à base de um composto orgânico de carbono. E aqui é um cátion feito à base de um composto orgânico de carbono também. Beleza, gente? Essas são as três formas, né, de quebra de ligações. A quebra homolítica e as quebras heterolíticas. Tá? Na quebra heterolítica sempre vai haver formação de cargas. Na quebra homolítica não forma cargas, mas forma o que nós chamamos de radicais livres. Ok? Bom, vamos seguir. Aqui, nesse caso, o bromo, que se tornou um ânion, ele é conhecido como nucleófilo, enquanto o hidrogênio formado na outra quebra heterolítica é chamado de eletrófilo. O que é isso? Segundo o conceito formal, gente, eletrófilos eles são espécies carentes de elétrons. Lembra? Esse hidrogênio ele perdeu o elétron que era dele e foi para o carbono. Tá certo? Então ele é carente de elétrons. Nesse caso, ele é uma espécie química apta a receber novos elétrons. Beleza? Pela formação de novas ligações químicas, por exemplo. Então, como ele tem afinidade por elétrons,
já que ele é carente de elétrons, ele tem afinidade por elétrons, ele é chamado eletrófilo. Enquanto o nucleófilo é uma espécie química rica em elétrons, tá? No caso aqui o bromo, esse ânion de bromo, ele ficou não apenas com o elétron que era dele, mas também com o elétron que era do carbono. Tá? Então ele é uma espécie rica em elétrons. E nesse caso, ele é uma espécie que aceita, por exemplo, compartilhar esses elétrons numa nova ligação química. Tá? Então ele está sempre à procura de um eletrófilo. Tá? Nesse caso ele é conhecido como nucleófilo. Beleza? Ele pode, por exemplo, formar ligação química com o hidrogênio, oferecendo esses elétrons para formar ligação com o hidrogênio, que não tem nenhum elétron. Certo? Ele forma a ligação, no caso ele passa a ser então uma espécie de doador de elétrons, né, na formação dessa ligação química. Isso é um nucleófilo. Beleza, gente? Então o nucleófilo está sempre à procura de um eletrófilo. Tranquilo, gente? Beleza, né? Então, vamos seguir. Agora, um conceito importante de conhecer é o conceito de carga formal. O que é a carga formal? Bom, nós já vamos descrever. Vamos tomar como exemplo dois elementos químicos quaisquer para formar uma substância inorgânica, a princípio simples, para a gente poder entender o conceito. Então, temos o hidrogênio e temos o cloro, certo? A princípio, nós só precisamos de cada um deles para formarmos o ácido clorídrico, né, o cloreto de hidrogênio, certo? Em que ocorre a formação de uma ligação covalente entre uma espécie e outra. Como essa ligação se forma? Para começar, o hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência e o cloro tem 7 elétrons na camada de valência. O que são os elétrons da camada de valência? São os elétrons da última camada do átomo, né? Aqui nós só representamos os elétrons de valência. Por quê? Porque os elétrons de valência são os que participam das ligações químicas. Os elétrons das camadas mais internas não participam de ligações, certo? Então, nós estamos usando essa forma, essa simbologia aqui, para representar o processo. Só estamos representando os elétrons da camada de valência. Beleza? Esses desenhos que nós estamos usando aqui, com o símbolo dos elementos e as bolinhas, que são os elétrons, nós chamamos de estrutura de Lewis. Tá bom? Usa o símbolo químico e bolinhas para representar os elétrons de valência. Feito isso, como acontece a ligação? Cada um desses elementos vai compartilhar um elétron, no caso o hidrogênio só tem um para compartilhar, pobrezinho. Cada um deles compartilha um elétron na formação da ligação covalente, certo? Nesse compartilhamento se forma a ligação covalente, ok? E a representação da ligação covalente, ela tem essa forma aqui, né? É o símbolo dos dois elementos químicos unidos por um traço simples. Tá? Essa é uma ligação covalente simples, é uma ligação só, ou seja, envolve um par de elétrons nesse traço. Tranquilo? Um elétron de hidrogênio e um elétron do cloro. Então, todo traço, representado na química orgânica, todo traço ele significa um par de elétrons. Tá bom? Compartilhados, sempre. Tendo isso em mente, vamos lá. O cálculo da carga formal. Formalmente anunciado, gente, o cálculo ele tem uma equaçãozinha como demonstrado aí no material de vocês. Tá? Essa equaçãozinha funciona, mas ela é um pouco confusa. Na prática, eu tenho uma metodologia um pouquinho diferente e nós não vamos usar, então, essa equação. Vamos fazer de forma um pouquinho mais prática. Tá? Em que a carga formal ela nada mais é do que os elétrons de valência do elemento, né? Ou seja, os elétrons da camada de valência, menos os elétrons de um círculo imaginário que nós vamos traçar aqui, que eu vou mostrar para vocês. Simplesmente uma subtração. Tá? Ao invés de usar aquela equação toda, fazemos uma subtração, que é uma tática um pouquinho mais prática. Tá? Ela funciona em todos os casos. Beleza? Bom, feito isso, vamos lá, vamos entender esse negócio. Os elétrons da camada de valência. Então, olha só, antes de formar a ligação, esses são os elétrons de valência, não destacados em azul. Tá? Mas no caso do cloro, os elétrons de valência são 7. No caso do hidrogênio, os elétrons de valência são 1. Né? Vamos lá, marcamos os elétrons da camada de valência de cada um deles. Tá? Agora, voltando para eles na forma ligada, o que acontece? Nós precisamos agora subtrair os elétrons dentro desse círculo imaginário aqui. É imaginário, tá, gente? Ou seja,
os elétrons dentro desse círculo aqui do cloro e os elétrons dentro desse círculo do hidrogênio. Percebam, a gente está calculando a carga formal para cada um. A carga formal do hidrogênio e a carga formal do cloro, ok? Tá lá. Então, dentro do círculo do cloro, nós temos quantos elétrons? 7. E dentro do círculo do hidrogênio, nós vemos um elétron ao todo. Tá lá. Então, nós temos os elétrons da camada de valência em azul e os elétrons dentro do círculo em vermelho. Tá? Como o cálculo da carga formal é um menos o outro, é os de valência menos os elétrons do círculo, são os azuis menos os vermelhos. Tá lá. Fazendo essa subtração, nós chegamos no seguinte resultado. A carga formal para o hidrogênio nessa molécula é 0 e a carga formal para o cloro nessa molécula é 0. Ah, sempre vai ser 0? De forma alguma. Muitas vezes vocês vão ver que a carga formal de determinados elementos na molécula vai ser diferente de 0, como eu já vou mostrar para vocês. Tá? Assim como acontece em íons, seja cátion ou seja ânion. Agora nós vamos ver isso no contexto da química orgânica. Tá certo? E um detalhe é que, quanto mais próximos os valores de carga formal forem de 0, quanto mais próximos de 0, mais estável é a espécie química. A molécula, o cátion, o ânion. Legal, gente? Então, quanto mais próximos de 0 tiver os valores dentro de uma molécula, mais estável é a molécula. Tranquilo? Tá? Então, vamos ver isso em alguns exemplos. Tá lá. Na apostila de vocês, nós temos 3 substâncias, a água, a amônia e o metano. Observando neles somente o átomo central, no caso da água o átomo central é o oxigênio, no caso da amônia o átomo central é o nitrogênio, no caso do metano é o carbono. Tá? Nós vemos que para os 3 elementos, para o oxigênio, para o nitrogênio e para o carbono, somente para esses, a carga formal calculada vai dar 0, ou seja, nós entendemos que essas substâncias são bastante estáveis. Tá? Aqui nós só calculamos a carga formal dos elementos centrais. Poderia calcular dos hidrogênios? Poderia. No caso de todos vai dar sempre o mesmo valor. Tá bom? Vai dar 0 também. Bom, acontece que esse cálculo da carga formal ele é bastante útil para a gente poder estimar tendências, né, de um elemento, de um átomo, em receber ou doar elétrons, né, ou seja, em acumular, possivelmente, acumular carga elétrica, seja positiva ou seja negativa. A carga formal pode assumir valores positivos como pode assumir valores negativos, tá bom? E aqui o número de oxidação, o NOx, dos elementos, na prática ele não vai fazer muita diferença, tá? Aqui ele está nessa tabela apenas para mostrar que a carga formal não necessariamente tem o mesmo valor do NOx daquele elemento. Tá? O número de oxidação dele não tem absolutamente nenhuma relação. E o NOx aqui não vai ter importância para a gente. Okay? Estamos investigando um pouco da carga formal. Beleza? E para outras espécies químicas, como um carbocátion, um carbânion ou um radical livre, tá? Como o radical metila. Tá lá os cálculos das cargas formais, percebam, pode assumir valores positivos, como eu falei, negativos ou mesmo 0, como nós já vimos 2 vezes. Tá? Aqui, novamente, esses valores são calculados somente para os átomos centrais, tá? Ou seja, para o carbono no carbocátion, para o carbono no carbânion e para o carbono no radical metila. Certo? Esse é o cálculo da carga formal. Portanto, tanto o carbocátion quanto o carbânion são espécies que, embora a carga formal esteja próxima de 0, a carga formal não é 0, então elas são espécies não totalmente estáveis. O radical metila ele já é uma espécie um pouco mais estável. No entanto, ele tem um certo perigo aí para o nosso organismo. Tá? Os radicais livres são um problema, como futuramente nós vamos investigar melhor. Tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham entendido pelo menos essa parte do cálculo de carga formal. Nós vamos usar posteriormente, certo? Na próxima aula nós vamos resolver algumas questões relacionadas a isso e ampliar um pouquinho o conteúdo e resolver alguns exercícios aí, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos, até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Abração, pessoal, até mais.